Sessão. Convido o senhor vereador Tiago Santana para que faça a leitura do versículo bíblico. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, público presente, imprensa, excelentíssimo senhor prefeito Vitório Medioli, nos honra com a sua presença. Farei a leitura do Salmo 34. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Essas são as palavras do Senhor. Amém. Submeto a apreciação do plenário nos termos do artigo 27 do Regimento Interno a ata da reunião anterior. A presente ata está em discussão. Não havendo nenhuma restrição, considere-se aprovada como está redigida. Bom, mais uma vez, bom dia a todos. Agradeço aos vereadores que aqui estão, pela votação que tivemos no ano passado, por essa mesa diretora estar aqui presente. Obrigado quem não esteve na posse, obrigado de coração. Foram votados 23 vereadores, muito obrigado. Prometo dirigir essa casa com o mesmo carinho e empenho que tenho feito nos meus anos como vereador. Agradeço mesmo de coração a todos vocês. Quero registrar a presença da nossa secretária de governo, nossa parceira do dia a dia aqui, Cleusa Lara. Que Deus te proteja, que Deus te ilumine, que esses 2 anos aí, a gente sabe que vai ser de muita luta, mas que sabe que todos aqui torcem por você e que Deus vai estar te iluminando e te abençoando cada vez mais. Registrar a presença do pastor Epifânio, superintendente de Políticas Públicas e Antidrogas, em especial o nosso prefeito Vitório Medioli, da qual convido o senhor para dar uma palavra à nossa tribuna aqui, nesse dia de hoje. Bom dia a todos. É uma honra estarmos aqui, abrindo com uma mensagem esse ano, novo ano, 2019, com a mesa da Câmara renovada e dando o primeiro passo nessa sessão de um ano que se apresenta desafiador em todos os sentidos. A Prefeitura está sofrendo um corte de repasse do ICMS, do Fundeb, da saúde, da assistência social, que na data de hoje já ultrapassa 230 milhões. Uma quantia exorbitante que deixa paralisada a Prefeitura na impossibilidade de cumprir com seus deveres. Nós fizemos, nos primeiros 2 anos, um grande superávit para poder pagar as dívidas que recebemos da administração passada, para colocar em ordem o Emprembe, que é um grave problema. Fala-se muito hoje de reforma da Previdência. Tomara que ela aconteça, porque da forma que ela está, ela gera um passivo a cada dia maior e insustentável. De qualquer forma, recebemos com 581 milhões de dívidas vencidas com o Emprembe. Hoje estão na casa de 340. Conseguimos reduzi-la, pagamos em dia, repassamos
a parte patronal, coisa que não ocorria não ocorria nos últimos 10 anos de forma regular. Era raro um mês que tivesse um aporte ou um pagamento da retenção patronal. Isso que deu 581 milhões de dívida. A saúde do Imprembe foi garantida. Tem outro desafio no Imprembe, que são as aplicações que foram realizadas, aplicações de risco, que estão sendo auditadas, porque, na realidade, o patrimônio do Imprembe não é aquele contabilizado, mas é outro, devido a aplicações absurdamente de risco, que se transformaram, todas elas, em grave prejuízo. E ainda não foi dado baixa a esses valores. Mas, Betina, além desses problemas circunstanciais desse momento, da falta de repasse de uma verba que é constitucional, porque tem gente que acha que o Estado está fazendo um favor, né, a repassar, é uma verba eventual. Não é isso, não. É uma verba constitucional. A Constituição determina que 25% do ICMS caia diretamente na conta da prefeitura. E, através de uma forma ilegal, esse dinheiro foi repassado para uma conta do governo, e o governo não repassa para nós, faz retenção de uma verba que é do município. Nós entramos com várias medidas na Justiça, a última também contra o Banco do Brasil, porque pela lei complementar, primeiro pelo artigo 160 da Constituição Federal, que determina o 25% do ICMS para os municípios, e obriga o automatismo dos repasses, depois também confirmado na Lei 63 de 1990, que determina que o órgão arrecadador, e que arrecada é o Banco do Brasil, faça o repasse no mesmo dia. Não pode, constitucionalmente, o Banco do Brasil reter sequer uma noite. No dia que é arrecadado o recurso, 25% tem que ser repassado na conta da prefeitura. Isso não vem ocorrendo. Não vem ocorrendo e analisando também toda, eu digo, a palavra correta é exegese, mas estudando toda a origem dessa questão, a gente descobre que desde 1996 todos os municípios de Minas Gerais são lesados com atraso no repasse do ICMS. Nós ajuizamos uma ação para que o Banco do Brasil respeite, porque como órgão arrecadador, ele é blindado de qualquer ação externa, até do presidente da República. O presidente da República não pode nem intervir nessa verba. Essa verba é sagrada, é inviolável, né? A palavra correta é inviolável. E o Banco do Brasil é como um fiel depositário. O fiel depositário, ele se responsabiliza da execução do seu mandato. Portanto, estamos aguardando que a Justiça reconheça esse automatismo, como, aliás, acontece em outros estados da Federação. Minas Gerais chegou num ponto que a ilegalidade, o mau uso das verbas públicas, os abusos contra a população, porque quem paga as contas, afinal, depois é a população, porque essas verbas não abastecem as contas da educação, da saúde, de tudo aquilo que é necessário e de obrigação de uma prefeitura. E aí tem que dar um basta. A lei tem que ser cumprida. Estamos numa luta árdua porque,
Infelizmente, a justiça demora. E depois eu lamento que, no caso com os municípios, ela não tinha sido mais enérgica a partir do primeiro momento. E permitiu que, no final do governo, do último governo, os atrasos chegassem a acumular quase 4 meses de repasse. E quando eu digo 4 meses, nós fomos cortados em 50%, cerca de 40 milhões por mês, desde uma parte de setembro, depois outubro, novembro, dezembro. A questão continuou em janeiro. A única novidade é que o corte que era realizado pelo Estado era 50% no Fundeb e 50% no ICMS. Agora não, estão pagando no Fundeb, mas estão pagando só 25% do ICMS. Portanto, afinal, dá na mesma. Quando eu digo Fundeb é dinheiro vinculado à educação. No último ano, representou um crédito, deveria ter representado um crédito de 187 milhões. Esses 187 milhões caíram para 150, porque não houve repasse nos últimos 3 meses, de 50%. Agora, o atual governador inovou, entendendo? Para ficar na mesma, está pagando integralmente o Fundeb, mas está pagando só 25% do ICMS. Portanto, não há nenhuma novidade, nem para a própria educação, porque no ano passado, como custeamos a educação com o Fundeb, que representou 187 milhões, ou 50% da verba gasta na educação. E outros 50% vem exatamente do ICMS. Portanto, dando um lado, tira do outro, fica na mesma. Né? E até para tentar iludir os bobos, que a situação da educação está voltando ao normal. Não, está como antes. E ainda está muito pior, porque para finalizar o ano letivo, nós tivemos que atrasar pagamento de fornecedores, nós abastecemos de outras contas, quebrar o equilíbrio do nosso orçamento, e agora estamos devendo a reposição desse dinheiro. E se não for pago esse Fundeb, atrasado nós tínhamos 53 milhões, nós não conseguimos, paga o Fundeb de janeiro, mas deixa para trás 53, que nós estamos devendo. Não temos outra fonte de recurso a não ser esse repasse em dia para poder funcionar. A maioria dos municípios determinou o início das aulas em dia 7 de março. Nós determinamos dia 18 de fevereiro. Determinamos por quê? Primeiro, conversamos com o governador anterior. Ele nos garantiu que liquidaria até o final de 2018, até dia 31 de dezembro, as dívidas. Até porque, não liquidando, ele entra num crime de responsabilidade fiscal, ou seja, ele rasgou a possibilidade de participar da política daqui para frente. E nós não imaginávamos que ele fizesse, cumprisse um gesto como esse. Depois, o atual governador não tem uma postura de firmeza. Paga, não paga, vai pagar quando, como, não responde nada. Entendeu? Portanto, nós vivemos estamos dirigindo um carro com o para-brisa pintado de preto. Não estamos enxergando nada, aquilo que poderemos fazer, porque Betim, 65% das suas receitas derivam do ICMS. O nosso orçamento se baseia no repasse do ICMS e do Fundeb. São 65% de todas as receitas. Betim tem quase 800 milhões por ano a receber, mais de metade do seu orçamento. Ele é vinculado, esta receita, exatamente aos serviços essenciais, à educação, à saúde. Agora, nós cortamos, a partir de janeiro, entramos em calamidade, porque, obviamente, nós não temos condição de pagar fornecedores em dia, já acumulamos quase 90 milhões de atraso nas nossas contas.
estamos priorizando a folha de pagamento, mas te falo, hoje eu não tenho certeza de pagar daqui a 2 dias a folha de pagamento, porque não temos em caixa o mínimo para quitar, não digo a folha como um todo, que são também as contribuições, mas de quitar aquilo que vai para os servidores. Nós temos que esperar agora, amanhã, para saber se pinga alguma coisa, podemos pagar ou vamos pagar parcialmente o salário. Isso é uma catástrofe, porque esse buraco vai se abrindo a cada dia. A cada dia que passa, o nosso orçamento permanece o mesmo. E o dinheiro que entra é menor daquilo que é previsto no orçamento. Como fazer também, em termos de responsabilidade fiscal, de responsabilidade com o orçamento? A lei está sendo quebrada, está rasgada, jogada fora. Não há outro Estado da Federação que tenha chegado ao absurdo que está hoje em Minas Gerais. E com um Estado que mal consegue pagar os seus salários, e o pouco que consegue pagar é exatamente retirando das contas dos municípios aquilo que é imprescindível para sustentar o atendimento público. Eu acho que em provavelmente em outro estado, em outra situação, onde as reações são mais imediatas, haveria hoje uma paralisação do Estado. Haveria porque há uma quebra de sustentabilidade das administrações públicas. O Estado quebrou, o governo federal está em dificuldade, e mesmo os municípios que têm feito o seu dever, até com sobra, e por isso que nós estamos hoje conseguindo até pagar os salários e continuar a movimentar a máquina, minimamente, mas num grau que é suficiente para o atendimento à saúde, não há possibilidade de se continuar dessa forma. O que vai dar, eu não sei. De qualquer maneira, mantemos a cabeça erguida, a prefeitura tomou todas as medidas possíveis, a cada hora, cada dia estão estudando mais economias, mais cortes, para poder sobreviver. Até quando? Foi colocado ontem pelo governador que o governo federal vai renegociar a dívida até julho. Bom, até julho. Nós não conseguimos chegar até julho com uma situação como essa. Portanto, eu espero que haja um santo que venha ajudar, porque, na realidade, você não consegue entender como é que possa se suportar isso. Acrescento que nós temos, chegou da Andrade Gutierrez, ontem, uma ordem para pagar 8 milhões por mês, de uma dívida que não é nossa, e isso deixa também o município realmente na absoluta falência, porque se houver um bloqueio de 8 milhões por mês, também sobre os poucos repasses que nós temos, obviamente, aqui, não digo que precisaremos fechar as portas, mas a inadimplência vai ser absoluta, vai se desestruturar a nossa capacidade de enfrentar as dívidas públicas. Eu sei que existe aqui um pedido, inclusive, de CPI da Andrade Gutierrez. Eu acho que tem que ser urgente, porque nós temos que mostrar a realidade. Eu não estou pedindo nenhum tipo de distorção de uso político dessa questão. Essa é legítima defesa da sobrevivência de Betim. E a essa CPI também não pedimos para que se transforme em um palco de show, de pirotecnia, mas que ela fique com os pés no chão, peça para confirmar através de uma auditoria externa a real situação de Betim.
porque Betim, além de não dever nada a André de Gutierrez, ela pagou um volume de dinheiro que é 7 vezes superior àquilo que a André de Gutierrez está nos cobrando. Isso foi realizado entre novembro de 84 e janeiro de 1985. Na calada do regime militar, 14 de janeiro, último dia que foi feito o pagamento indevido a André de Gutierrez, era na véspera da eleição indireta do Tancredo Neves. Portanto, tem questões já foram ditadas externamente. Nós já, inclusive, ajuizamos uma ação contra André de Gutierrez para que ela devolva esse dinheiro. Esse dinheiro pode ter um valor muito mais alto daquilo que hoje é a cobrança dela. Também foi descoberto que há uma fraude no cálculo e entramos com mais um recurso para reduzir esses valores, mas mesmo assim continuam valores exorbitantes. Esta CPI, se puder realizar um trabalho focado exatamente na confirmação desses valores, é tudo aquilo que nós esperamos, porque o valor de uma CPI também vem se acrescentar a todos os outros cuidados que nós tomamos. Pois bem, nós tivemos também que assistir a essa desgraça de Brumadinho, logo no começo do ano. Nós tivemos, no mesmo dia, lá na colônia, tentando amparar a população que estava a risco de que essa avalanche caindo de Brumadinho tomasse conta e inundassem a colônia Santa Isabel. Graças a Deus, o fenômeno foi evitado. Foi evitado até porque, quando inundou em 2008, no final do ano de 2008, caiu uma barragem por causa de chuva. Dessa vez não caiu por causa de chuva. Estava em uma época de estiagem. Portanto, o rio estava baixo e a lama era muito densa. Eu fui lá no mesmo dia, sobrevoamos de helicóptero a região, até para poder entender o que as precauções que nós deveríamos tomar em relação a Betim. E nós encontramos lá um córrego, o córrego do Feijão, totalmente tomado por essa lama, uma lama grossa, não havia umidade nenhuma. Aliás, 3 horas depois, já a camada superficial, ela era varrida por um vento e levantava poeira. Agora, essa lama que depois veio descendo pelo Paropeba e acabou com o rio, infelizmente acabou, porque hoje não há mais peixe, os animais que bebiam da água já morreram envenenados, estão morrendo envenenados, já tem gado, capivaras e outros bichos boiando aí, peixes foram exterminados, foram tentando escapar até onde podiam, e agora tem mais essa perda. Paropeba, que era um lugar de lazer, de encontro de famílias, de pescaria, um lugar que atraía aos domingos muitos betinenses, infelizmente acabou. O lamaçal é triste de se ver, realmente fecha o coração chegar na beira do Paropeba e ver o estrago que foi realizado. Betim deverá entrar também com um pedido de indenização contra a Vale pelos estragos realizados, porque ela repare isso. Entretanto, a gente não pode, digamos, ficar satisfeito. Não, vamos pedir uma indenização. A Vale é um patrimônio de todos nós. Ela arrecada muito para o Estado. Vendo se perder também essa atividade, haverá uma queda de arrecadação para o Estado, uma queda de emprego. Veio Brumadinho, a maior atividade econômica era exatamente a mineração.
empregava mais de 1.000 pessoas diretamente e não sei quantas outras indiretamente. Portanto, Minas Gerais vem se empobreceu com Mariana, se empobreceu com Brumadinho, e também recebemos aqui um dado, mais uma vez alarmante, mas previsível. O nosso coeficiente de participação no ICMS, em 2019, caiu abaixo de 6%. É 5,96 ou 98. Betim já participou do ICMS em 10,5%. Ou seja, nós perdemos a cada ano, isso é o impacto da saída da Fiat, porque pelo cálculo, o coeficiente, ele se soma em 2 anos e tem o seu efeito no terceiro. A Fiat parou de produzir aqui, ou abriu a produção em 2015, 2016, agora 2019 já vem o impacto. Portanto, também na participação no bolo do ICMS, num estado em que as atividades econômicas como um todo tiveram uma queda de 20% de 2014 a hoje, Betim caiu, quando nós entramos, tinha 7,43, agora é 5,96 de participação no ICMS. E a tendência também é de piorar ainda no próximo ano. Nós estamos colhendo os frutos do descuido, da falta de defesa do patrimônio de Betim. Betim tem a fama de ter sido uma cidade rica. Nós, em 2012, tivemos um orçamento de 1.475 bilhões. Em 2013, de 1.599. Em 2018, o realizado é 1.460. Tanto calculando a inflação e mantendo mesmo um índice de 7,3% de coeficiente do ICMS, hoje nós teríamos uma arrecadação de 2 bilhões e 80 milhões. É isso que nós calculamos. E para esse ano aqui é uma incógnita. Porque o realizado foi 1.460 bilhões, de 1.680 que nós imaginávamos, né, que tinha sido orçado. Então, tem que rever tudo. Betim tem que rever tudo. Encolheu. É como uma família que perdeu empregos, perdeu renda, e hoje tem que sobreviver com aquilo que ela tem. O nosso esforço para que vencer essa queda constante, porque tenha presente, nos últimos 30 anos, nunca houve um fenômeno de queda de arrecadação em Betim. Nunca. A arrecadação sempre aumentou. Aumentou fabulosamente. Aumentou com gastos também que eram muito menores. Hoje temos a folha, que deveria ficar no limite de 50%, para respeitar a responsabilidade fiscal, e não teríamos que fazer isso. Vai aumentando por progressões de biênio e quinquênio a 4,5%, 4,6% ao ano, com uma queda de arrecadação. Como fazer? Né? Nós tivemos um esforço imenso para cortar tudo que era possível. Não apenas cortar, mas dar eficiência ao pouco dinheiro que nós tínhamos disponível. As obras que nós estamos realizando são com contrapartidas, resgate de verbas que tinham sido perdidas, dinheiro que estava sendo restituído ao governo federal. Nós assinamos agora um convênio da construção de 6 creches, com dinheiro que estava disponibilizado desde 2011 e que, por falta de projeto, falta de dedicação, também com os projetos que tinham sido apresentados de creche de 90 alunos, nós conseguimos, no FNDE, transformar essas creches de 90 para creche de 392 vagas.